Eu queria começar perguntando sobre como você chegou a saber do budismo. Eu estava na faculdade, né, fazia rural, e eu fazia, como eu até falei antes com você, fazia teatro, né, fazia teatro amador. Tinha um grupo lá, a gente apresentava. Aí eu conheci uma menina que fazia teatro lá, né, e ela sempre falou assim, não, porque eu sou budista e tal, não sei o que, eu sou budista. E eu tinha uma ideia de budismo que era aquela coisa de monge, cabeça raspada, né? Mas eu tinha ideia só daquela ideia daquele monge, que a pessoa tinha que se isolar lá, ficar meditando lá, em silêncio e tudo mais. Aí eu comecei a perguntar mais, mas como é que é e tal. Vamos pra uma reunião budista pra saber e tudo mais. A gente saiu lá de Seropédica pra Botafogo. E eu tive o primeiro impacto ali com a recitação da Daimyo, com o Gongyo também. E assim, na primeira reunião, tudo que era falado, eu já tive muitas religiões, né? Eu cresci na Umbanda, já fui católico, né? Na época de catecismo, assim, eu completei catecismo. Fui da igreja messiânica, fui da igreja evangélica, e todas elas, assim, eu sentia, assim, que eu não tinha aquela vontade, sabe? Eu via muita coisa, não concordava com muitas coisas e acabava desistindo, assim. Com 15 anos, 15 para 16 anos eu parei. E a partir daí até meus 20 e 26 anos, 25, 26 anos, eu não tinha religião nenhuma, não queria saber, não acreditava em nada, assim. Acreditava numa coisa, assim, que é importante a gente fazer o bem, sabe? Não importa sua crença, o importante é isso. E aí quando eu conheci o budismo, eu ouvi tudo que foi falado na reunião, eu falei, caramba, é tudo assim que eu penso, assim, sabe? Encaixou muita coisa. Eu falei, é isso aí que eu vou seguir, sabe? Eu vou experimentar. Meu negócio foi esse, assim, sabe? Quer saber? Eu nunca vi uma coisa desse tipo aqui, entendeu? Então eu vou experimentar e eu ver se dá certo. E aí eu tô há 6 anos. Sobre os grupos horizontais, como eles se dividem e o que eles se diferenciam dos outros grupos. Os grupos horizontais, na verdade, eles são grupos que complementam esses grupos normais que a gente se encontra para se aperfeiçoar, para melhorar a gente, né, assim, né, e fortalecendo, né? Mas tem uma coisa especial neles, né, que eles fazem com que a gente coloque em prática aquilo que a gente aprende dentro do budismo, dentro da organização. Que muitas vezes fica difícil a gente colocar na vida diária porque a gente já tem um ranço de como agir diante das coisas. Então, às vezes fica difícil a gente pegar aquilo que a gente consegue entender dentro da filosofia budista e aplicar no dia a dia. Assim, o grupo horizontal, ele faz com que a gente consiga realmente colocar em prática o que é a filosofia do budismo. Então, assim, na verdade, são grupos de suporte em relação às atividades e à própria organização. O Sokahan, por exemplo, é um grupo que ele está lá para proteger a atividade. Ele faz com que a atividade toda transcorra da melhor forma. Se as cadeiras estão posicionadas, se tem lugar para todo mundo, se quem precisa ficar em pé, ter uma área de circulação. Se acontecer de alguém passar mal, eles conseguem tirar com agilidade, né? Então, assim, esse é um dos grupos, mas a gente tem... E o treinamento do Sokahan, eles fazem esse treinamento dentro das atividades, né? Mas ao mesmo tempo é uma preparação para você agir dessa forma na sociedade. Isso. Entendeu? Todos os grupos horizontais, eles se preparam para isso. Fala um pouco dessa organização de grupos, da divisão de jovens. A gente tem 5 divisões, né? E elas acontecem para que a gente consiga dar uma atenção maior assim, dentro da vivência daquela pessoa naquele período de vida, né? Então tem diferença. Quando você conversa com um estudante, não é a mesma coisa que você conversar com um senhor de idade. Então é nesse sentido que tem as divisões, mas para poder dar um suporte, pegar a filosofia e aplicar de acordo com o que ele está vivendo naquele momento. Tem a divisão dos estudantes, né, que vai até os 17 anos. Tem a divisão dos jovens, masculina e feminina de jovens.
e a divisão feminina e a divisão sênior. São os mais velhos, né? Seriam os adultos mesmo. A divisão feminina de jovens, meninas casadas, mas que ainda não têm filhos, mas que aí pertencem ainda à divisão de jovens. Mas quando tem filhos, aí a situação é uma outra circunstância de vida e acaba passando para a divisão feminina. O acompanhamento é diferente. Então, assim, a gente tem basicamente essas 5 divisões. Cada uma dessas divisões tem grupo horizontal também. Entendeu? Então, cada um tem o seu grupo. Então, depois da reunião, teve o estudo do Gosho, que seriam as cartas escritas para os discípulos, feitas pelo Nichiren, né? Nichiren Daishonin. Isso. Para que serve essa prática? E o Gosho, eles são basicamente incentivos, né? Claro que, assim, são cartas, foram escritas em 1200 e... vamos colocar assim, de 1250, né, até a morte. Até 1281. Tem 2 intuitos. Um, incentivar os discípulos, mas também por ser uma... assim, Nichiren estudou o budismo e... assim, o budismo antigo, da época do Siddhartha, né? E quando ele recitou pela primeira vez no Nam-myoho Renge-kyo, ele revelou o que era fundamental de toda aquela filosofia do Siddhartha lá na época, né, do Sakyamuni, né? Siddhartha e Sakyamuni são a mesma pessoa. Então, assim, ele estudou todos aqueles sutras, né, tudo que tinha da filosofia budista. E aí, em um determinado momento, ele fala assim, olha, o fundamental para essa prática é o Nam-myoho Renge-kyo, que é o Sutra do Lótus, é o título. Então, quando ele fala isso, na verdade ele está revelando uma filosofia que até então as pessoas não conheciam direito. Eles tinham todo aquele apanhado, eles não estudavam o essencial. Então, ele começa não só a incentivar as pessoas através desse ponto, né, do Sutra do Lótus, mas ele começa a explicar como é que é, então, fazer essa prática. Fundamentalmente, essas cartas são a prova documental da filosofia do budismo. Então, assim, onde está essa filosofia de vida que a gente pratica? Documentada nessas cartas que Nichiren envia. Então, assim, ele não só está incentivando, mas ele está explicando o que é a filosofia, como colocá-la em prática. Na reunião que eu fui, eu vi que vocês estavam com o que para mim aparenta ser o terço. Eu gostaria de saber para que serve, né? O Juzo. Juzo. Ele servia a princípio para contar o tempo do Daimyo. São 108 contas no total. Mas, na verdade, é uma tradição japonesa, não tem um aspecto ligado diretamente ao budismo, assim, que difere de outras religiões, mas tem um significado bastante importante dentro do budismo, né? Tem uma forma de corpo humano, tem a cabeça, tem os membros, né? E a gente usa ele torcido no centro e a gente coloca as 3 pontas, né? A cabeça, né, os membros superiores para o lado direito e os inferiores para o lado esquerdo. E, assim, serve de uma certa forma para melhorar a concentração na hora que a gente está fazendo o Daimoku, né? Esse aqui é de plástico, esse aqui é de bambu. Não tem um material específico que seja obrigatório. Material restrito. Não tem. E aí é isso, é basicamente assim, né? Aqui tá a cabeça, os membros superiores, os membros inferiores, e a gente usa cruzado assim. Aqui, usa o barulhinho. Que é perigoso a gente alimentar. Não é muito legal ficar fazendo assim o tempo todo, não. Mas tem gente que tem essa mania. Vira uma mania. Não é muito legal manias. Mas, de qualquer forma, ajuda bastante na concentração. Na concentração. Tá? E é assim que a gente faz. Esse aqui é o juzo. Por que da fruta do melão no altar? Aquilo me chamou muita atenção. Eu não soube por quê. O gorgonzon, que é o pergaminho que fica dentro do oratório. Existem vários oratórios. Você filmou o meu é muito grande. Nem todos são tão grandes assim. Nós temos o outro que é pequenininho.
É normal os integrantes do budismo terem seu próprio oratório? Todos têm seu próprio oratório, tá? Porque cada casa precisa ter só um. Então, eu moro com uma amiga que também vai praticar e a amiga vai fazer parte da sua família, na verdade, né? Porque mora com você. Se ela for morar em outra casa, ela recebe o dela. Cada casa tem um apenas. Mas assim, então, o Gohonzon dentro é como se fosse a nossa própria vida, representa o fundamental da nossa vida, né? A essência da nossa vida. E todo o resto é representando a forma como a gente protege essa vida. Então, assim, a casa dele, né, o oratório onde você guarda o Gohonzon, também é como a gente protege. Então, a gente tenta sempre dar o melhor, porque é como a gente quer proteger essa vida. A gente oferece fruta, mas na verdade é qualquer alimento, né? De preferência é um que você possa comer depois, que fruta tem uma hora que vai perecer, né? Você vê que está bem maduro, a gente tira. Tem que tirar e comer. Então são coisas que você gosta. A gente colocou um melão lá, porque a gente adora tomar suco de melão. Então, toda semana, ou pelo menos de 3 em 3 semanas, até ele amadurecer, a gente toma um suco de melão, ou às vezes corta e come. No Japão costumava oferecer o primeiro arroz do dia. O café da manhã deles leva arroz também, então eles faziam aquele primeiro arroz, assim, fervia, aí oferecia ele cozido, fazia a primeira oração do dia, né, de manhã, com aquele arroz novinho, depois tirava o arroz, que é uma coisa que parece então mais do que uma banana, por exemplo. Bom, então assim, voltando, a gente oferece esse alimento, né, porque a gente precisa se alimentar, é um oferecimento para a nossa vida, então o alimento, a água, a gente oferece água também. E tem algumas coisas de representatividade. Tem o incenso, uma forma do aroma, oferecer um aroma bom. Chegar na casa dos outros e ter um cheirinho bom é sempre agradável. Nesse sentido, o shikimi, que são as folhagens verdes, que precisam realmente ser verde, não pode ser flor, representam a eternidade da vida. A flor, por outro lado, é muito efêmera, então por isso a gente não oferece flor. Porque senão estaria exatamente o oposto do que a gente quer oferecer, que é a eternidade da vida. E o som, assim, na verdade, como forma é um oferecimento mesmo de um som marcante, alguma coisa assim. E também funciona para a gente marcar o tempo das orações. Né? Pausar, o outro poder acompanhar. Nesse momento está batendo sina que vai trocar o capítulo, ou que vai iniciar o Daimoku. Então é uma marcação e ao mesmo tempo é um oferecimento de som. E lembrando, de qualquer forma, voltando, né, o que importa é a sua relação com o Gohonzon, né? Se você tiver um oratório e não tiver condição de ter nada disso também, isso não é um... Não invalida a sua prática. Não invalida a sua prática. Não invalida a fé que você tem. A fé que você tem, exatamente. A gente também oferece a vela ou a luz mesmo, luz, né, do oratório, como uma forma de oferecer assim, a nossa iluminação. Na verdade, ela representa a iluminação da gente, da nossa vida.